E essa reportagem do Estadão me chamou muito a atenção, por isso estou gravando um vídeo para falar somente dela. Mostra como que o debate na maior democracia do planeta, que são os Estados Unidos, é o contrário do Brasil. Enquanto aqui, pelo menos a nossa esquerda, quer cercear o direito pleno de expressão nas redes sociais, nos Estados Unidos, a Suprema Corte vai definir se as leis do Texas e do estado da Flórida são constitucionais. E se a Suprema Corte entender que são constitucionais, as redes sociais não vão poder mais moderar conteúdos, ou seja, não vão mais poder derrubar a sua publicação. E a gente sabe que as plataformas têm um viés muito, mas muito à esquerda. Tirando o Twitter, o atual X, que não remove conteúdos nem de esquerda nem de direita, as demais redes sociais, a gente sabe como funciona. Mas percebam como o debate lá é justamente o contrário. O estado da Flórida e o estado do Texas já proíbem as plataformas de fazerem moderação de conteúdo. Mas agora a questão foi levada para a Suprema Corte. Se entender que essas leis desses dois estados são constitucionais, pode fazer com que outros estados dos Estados Unidos, porque lá é um federalismo de verdade, os estados têm suas autonomias, têm suas próprias leis, outros estados poderão também adotar a mesma medida. E aí o debate público para de ser controlado pela esquerda, que hoje, infelizmente, tem esse controle. No Brasil, em compensação, quando não são cidadãos de esquerda, são pessoas que compõem as estruturas de Estado do Brasil, que são esquerdistas, que querem, por bem ou por mal, colocar alguma forma de controle. E se não for feito pelas empresas, o Estado quer fazer este controle. Então olha como o debate é o contrário. Só que os Estados Unidos é a maior democracia do mundo e por causa disso se tornou a maior potência econômica do planeta. Por causa, entre outras coisas, das liberdades. Os indivíduos lá têm muita liberdade. Vamos entrar aqui nessa matéria do Estadão, a começar pela manchete. Julgamento nos Estados Unidos pode mudar as redes sociais para sempre. Entenda o que está em discussão. E na linha fina, Suprema Corte do país decidirá sobre leis que removem poder de moderação de conteúdo das empresas de internet. Imagine a abstinência lá dos esquerdistas dessas plataformas não poderem mais apagar conteúdo, derrubar perfis. O pessoal vai ficar com... Acho que alguns vão ficar com abstinência, será? The New York Times. As principais redes sociais da internet estão se preparando para os argumentos da Suprema Corte nesta segunda-feira, dia 26, que podem alterar fundamentalmente a maneira como seus serviços funcionam. Depois que o Facebook, o Twitter e o YouTube barraram de seus serviços o então presidente Donald Trump na esteira da invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021, a Flórida tornou ilegal para as empresas de tecnologia banir de seus sites um candidato a cargo do estado. Posteriormente, o Texas aprovou sua própria lei proibindo as plataformas de retirar conteúdo político. Dois grupos do setor de tecnologia entraram com uma ação para impedir que as leis entrassem em vigor. Eles argumentam que as empresas têm o direito de tomar decisões sobre suas próprias plataformas de acordo com a primeira emenda da Constituição Americana, da mesma forma que um jornal pode decidir o que é publicado em suas páginas. O que está em jogo no julgamento? A decisão da Suprema Corte é um grande teste para o poder das empresas de mídia social, que podem ter que remodelar os seus feeds ao dar ao governo influência sobre como e o que permanece online. O que está em jogo é se elas podem ser forçadas a veicular conteúdo que não querem, diz Dunphy Keller. Conteúdos que não querem ou até mesmo censurar porque não concordam. Porque esse que é o ponto. Censurar porque não concordam. Porque aí você joga no lixo o debate público. Você joga no lixo a pluralidade de ideias. O ponto, para mim, é esse. Se a Suprema Corte considerar as leis do Texas e da Flórida constitucionais e elas entrarem em vigor, alguns especialistas jurídicos especulam que as empresas poderão criar versões de seus feeds especificamente para esses estados. Ainda assim, essa decisão poderia dar início a leis semelhantes em outros estados, e é tecnicamente complicado restringir com precisão o acesso a um site com base na localização. Ou seja, vai ficar difícil censurar. Vai ficar difícil, se um esquerdista não gostar da sua publicação, dele remover o conteúdo da mídia digital, da plataforma, se ele for um funcionário.
Assim, resumindo, é isso que eu tô entendendo. E aí, por isso que a esquerda nos Estados Unidos já tá preocupada. Mas lá, a Constituição vale mesmo. Liberdades individuais são respeitadas nos Estados Unidos. É impressionante como eles respeitam a Constituição lá. Eu acho, a decisão deve sair hoje da Suprema Corte, mas eu acho que eles vão considerar que as leis do Texas e da Flórida são constitucionais. E aqui o Brasil a gente tende a caminhar na contramão, né? Os críticos das leis afirmam que os feeds para os dois estados poderiam incluir conteúdo extremista. E aí sempre falam dos neonazistas e dos comunistas. Então, quer dizer, eu não quero. Se é para proibir, tem que proibir todos os extremistas. E se é para não proibir, não proíbe nada. Deixa que a praça pública, deixa que o povo vai depurando. Certamente os extremistas serão escanteados com bons argumentos, tanto da esquerda moderada como da direita moderada. Certo? Ou bloqueia-se os dois extremos dos dois espectros, ou não se bloqueia de nenhum. O meu problema aqui é com o chilique seletivo. Os esquerdistas são bem hipócritas, são bem seletivos. O que, para mim, não caracteriza um senso democrático. Seletividade escancarada, né? Porque aí o debate fica desproporcional. Ele fica enviesado para um lado. Isso é democrático? Acho que não, né? No meu ponto de vista, pelo menos, não. Ou dizem os críticos, as plataformas poderiam proibir a discussão de qualquer coisa remotamente política, barrando publicações sobre muitas questões polêmicas. Não se essa lei avançar. Não se o STF dos Estados Unidos entenderem que as leis do Texas e da Flórida são constitucionais. Aí não, porque aí quanto mais estados lá dos Estados Unidos aderirem a estas leis, as plataformas não terão como controlar esse tipo de conteúdo. Porque, pelo que eu estou entendendo, aí sim baterão de frente com a lei. Né? Então, é a liberdade de expressão. Lá tem liberdade de expressão. Lá o debate é o contrário. Entenda as leis da Flórida e do Texas. A lei do Texas proíbe as redes sociais de removerem conteúdo com base no ponto de vista. Opinião. Porque lá também opinião não é crime. Ela também proíbe as plataformas de retirar conteúdo de uma empresa jornalística e exige que as empresas sejam francas sobre suas regras de moderação de conteúdo. Os defensores das leis do Texas e da Flórida, que foram aprovadas em 21, afirmam que elas protegerão os conservadores do viés liberal, que, segundo eles, permeiam as plataformas baseadas na Califórnia. Claro, alguém tem alguma dúvida que essas plataformas não são extremamente esquerdistas? Quem nunca teve problema com essas plataformas, né? Quem nunca teve, sendo de direita? Pessoas de todo mundo usam Facebook, YouTube e o antigo Twitter para se comunicar com amigos, familiares, políticos, repórteres e público em geral. Diz, né, o procurador-geral do Texas em um documento jurídico. E assim, como as empresas de telégrafo de antigamente, os gigantes da mídia social de hoje usam seu controle sobre a mecânica dessa praça pública moderna para direcionar e muitas vezes sufocar o discurso público. É o que eu enxergo, por exemplo, no Brasil, e é o que eu enxergo o establishment brasileiro tentando tornar legal esse tipo de sufocamento. Lá nos Estados Unidos, que é o país das liberdades, lá já é bem mais complicado. De novo, lá a decisão da Suprema Corte pode ser justamente no sentido contrário, de tirar ainda mais poder das plataformas para garantir a pluralidade de ideias. Bom, pessoal, então era isso que eu queria comentar, né? Como que o Brasil vai na contramão da maior e mais pujante democracia do planeta Terra, que por ser tão democrática se tornou a maior potência do planeta. Potência econômica, potência bélica, mas tudo fruto das liberdades. E a gente, como um país que vai ser sempre do futuro que nunca chega, porque a gente não merece, enquanto nação, prosperar, a gente está indo no sentido contrário de sufocar o debate, privilegiando, no meu ponto de vista, na minha leitura, que a esquerda pode falar o que quiser, ofender os adversários, agora a direita não pode dar um pio, porque aí vai ter a opressão, se não for do Estado, das próprias plataformas de maneira proativa, já que boa parte delas são esquerdistas. O X, o Twitter, só não o é hoje porque o Elon Musk comprou e garantiu que a direita tenha a mesma liberdade de expressão da esquerda na sua plataforma, mas as outras continuam bem esquerdistas. Então, que um dia esse país se inspire nos Estados Unidos, se um dia quiser ser um país próspero. Este é o meu ponto de vista. Pessoal, é isso. Coloquem nos comentários o que vocês acham desse tema, se concordam com as minhas observações ou não, e o porquê, né? Comentem. Peço também que verifiquem se vocês estão inscritos nas minhas redes sociais, verifiquem também se as notificações estão ativas em cada uma das plataformas e até o próximo vídeo.